o MEC, ele cria as diretrizes que é para o mundo inteiro. O processo seletivo acontece, nem todas as modalidades, né? Tem algumas modalidades que não são ofertadas em todos os países, mas as diretrizes são iguais para o mundo inteiro. Então, dentro dessas diretrizes, no caso do Brasil, a embaixada define o edital. O edital vai ser feito assim, então a gente conversa entre os consulados, né, junto com a embaixada, para ver como que vai ficar melhor, se está todo mundo de acordo, que nem ano passado mesmo, esse negócio da gente ter usado a nota do Enem, foi uma decisão do Brasil inteiro, né? Como que vai ser melhor? A gente vai cancelar? Mas tá, se a gente não cancelar, como é que a gente vai fazer, já que não dá para fazer prova, né? Então é conversado e definido a diretriz geral, né, do Brasil. Então o Brasil vai acontecer dessa forma, a prova vai ser tal dia, ou que nem ano passado, não vai ter prova, vai ter Enem. E daí dentro disso, o consulado faz o processo seletivo dentro dos limites dele, que nem o consulado de Curitiba tem X funcionários, a embaixada é bem maior, ela tem mais funcionários, e assim por diante, sabe? E tem também a questão de jurisdição. O consulado de Curitiba cuida do Paraná e Santa Catarina. Nossa jurisdição vai até o Rio Grande do Sul, mas no Rio Grande do Sul tem o escritório de Porto Alegre, então eles cuidam do Rio Grande do Sul, e assim por diante. Então, dentro disso, muitas vezes, por exemplo, determinado consulado tem um período de inscrição mais curto, por exemplo, se for por correio, tem que chegar até tal data. Porque para eles, tem que ser feito dessa forma para dar certo, para eles terem tempo de fazer todo o processo seletivo, né? Então, por isso que tem. Daí também, muitas vezes, uma diferença ou outra de documentação é para aquele determinado consulado, é a melhor forma dele estar fazendo o processo seletivo. No fim das contas, quem passa na primeira fase, a documentação é igual. O que vai para o Japão é tudo igual. Que é aquela lista que está no guideline, que é a lista oficial. Né? Então, assim, dentro do possível. No fim das contas, é tudo igual, né? Mas daí tem uma coisinha ou outra que acaba mudando. Por exemplo, anos passados, tinha uma época que a embaixada pedia redação, o consulado de Curitiba nunca pediu, começou a pedir, na verdade, ano passado. Então, tem, assim, uma questão ou outra que a gente consegue fazer, assim, dentro do geral, a gente consegue fazer não é uma diferenciação, mas uma adaptação para o processo seletivo ser justo dentro das necessidades que cada consulado tem, dentro das diretrizes que o MEC oferece. Mas não tem esse de que São Paulo é mais fácil, Curitiba é mais fácil, não existe. É tudo igual. Os parâmetros são os mesmos, as diretrizes são as mesmas. O que pode deixar difícil seria a concorrência, né? Daquele ano naquele consulado. Sim. Por exemplo, a gente tem rankings de universidades, né? As universidades que são mais difíceis, universidades que são teoricamente mais fáceis, né? Então, isso acaba fazendo com que tenham, algumas vezes, determinada região tem um pessoal mais preparado que a outra determinada região. Então, nisso talvez tenha a diferença, sim, né? Você vai concorrer, por exemplo, São Paulo na pesquisa vai concorrer com o pessoal que é ITA, dizem que o ITA é bem mais difícil que as outras universidades, e assim por diante, sabe? Se você está numa região onde quer queira, quer não, tem um nível de escolaridade mais alto, acaba sendo difícil, mas nesse sentido, não que as diretrizes passar no consulado de São Paulo é mais difícil, é simplesmente que a concorrência está mais difícil do que o outro estado. Talvez, não sei, de repente Belém ainda é mais difícil. A gente não sabe todos os detalhes de como está a educação em cada lugar, né? Sim. Então é realmente uma questão de concorrência mesmo, como você falou. A concorrência que é mais difícil não passar ou não em determinado consulado. E tem diferença de... Que nem, por exemplo, São Paulo é mais concorrido que Curitiba. Consulado de por exemplo, tem mais alunos, né, mais candidatos em São Paulo do que em Curitiba. E aí tem limite de vaga? Tipo assim, é estabelecido um limite de vaga para cada consulado? Isso pode falar ou não? Assim, poder eu posso, não posso falar os números, mas eu posso falar sobre. Existe um limite de vagas para o Brasil e ele é separado conforme o número de inscritos. Então, assim, São Paulo realmente vai mais inscritos? Vai, mas porque São Paulo tem um número de inscritos muito maior, né, do que, por exemplo, Curitiba. Curitiba, até uns anos atrás, eu não vou saber te dizer ao certo quantos, mas até alguns anos atrás, não tinha nenhum inscrito para graduação, por exemplo. E inscritos de graduação, a gente ficou algum tempo sem ter inscritos, né? E daí que começou, voltou, né? Faz aí, eu acho que uns 5, 6 anos. Não é assim, desde sempre tinha vários inscritos, sabe? Teve um tempo que a gente ficou sem inscritos. Então,
esse número de vagas ele vai alterando conforme o número de inscritos. Então, quantos mais inscritos, maior o número. Então, no fim das contas, o Brasil inteiro dá ali como é que não sai o termo agora? A concorrência ela fica quase no mesmo número, sabe? Dá uma diferença muito pouco, porque é feito nesse pensamento. Aham. Tal consulado tem mais inscritos, então tem mais vagas. Tal consulado tem menos inscritos, então tem menos vagas. Entendi. Só que assim, o pessoal fala assim, mas tem tantas vagas. A gente não pode pensar as vagas do MEC que nem uma vaga de vestibular. Por exemplo, você vai fazer a federal, né? Supomos aí, tem 100 vagas para o curso de Direito. Os 100 primeiros vão passar e vão conseguir fazer matrícula, certo? Uhum. O MEC não funciona desse jeito, não é porque tem 30 vagas e a gente indica 30 pessoas que as 30 pessoas vão passar. Né? A gente indica os melhores que a gente pode de cada consulado, e isso vai para o Japão, e o Japão que vai definir se aqueles 30 vão passar ou não. Então a gente tem gente que reprova na segunda fase. Então assim, as pessoas pensam, mas qualquer concorrência. Não dá para ficar segurando nisso, sabe? Não é porque tem a vaga disponibilizada para o Brasil que todos vão passar. Uhum. Então vai depender realmente do desempenho da pessoa, se ela vai passar ou não, independente da vaga. A concorrência dela a pra gente ela mesma, né? Exatamente. A gente já indicou várias pessoas na primeira fase que não passaram na segunda. Então isso acontece com mais frequência. Eles falam a razão do porquê lá aqui no Japão? Não mandam nada. Não, na verdade é uma diretriz do MEC de que é para só informar o passado ou não passado, não, sem os detalhes. Então a gente também não fica sabendo o porquê exatamente. A gente deduz, né? Talvez seja isso, talvez seja aquilo. Uhum. Mas não tem. Por isso mesmo que o consulado acaba não passando também. Você deve saber, não sei até que ponto você estava em contato com o pessoal que estava fazendo o processo com você, mas a gente acaba seguindo, né, a risca, a diretriz do Next, de que é para informar só se a pessoa passou ou não. E não divulgar mais do que isso. Eu achava muito estranho, porque todo mundo dos outros consulados falava, tirei nota tanto na prova. Curitiba ninguém fala nada, eu não sei, eu só tô aqui no Japão, é a única coisa que eu sei, entendeu? Porque eu acho que do lado do candidato, né, é muito melhor você saber no que você errou. Não, quando as pessoas perguntam, né, a gente normalmente fala, é uma questão de você tentar entender aonde que você foi, né, aonde que você recebeu o e-mail do não. Sim. Se foi logo depois da prova, é porque você não foi bem na prova. E assim, não adianta o pessoal pensar assim, mas em qual matéria eu tenho que me esforçar? Não, você tem que se esforçar em tudo. Né? Não é porque você está fazendo a bolsa para exatas que você pode deixar a mão de lado o inglês ou o japonês. Né? E ao mesmo tanto, né? Porque você vai tentar, por exemplo, fazer humanas, que pesa mais japonês, que você vai deixar a matemática de lado. Então, assim, se você não passou nas provas, você tem que estudar todas as matérias que você vai fazer. Isso significa que faltou nota, que teve gente que foi melhor do que você, então eles foram para a entrevista. Sim. Aí, se você não passou na entrevista, é que assim, você tem que melhorar a sua nota também, porque a nota da prova para o nível de vocês, que é a graduação técnica e o profissionalizante, é o mais importante. O que mais pesa são as notas da prova, quando tem prova, né? Sim. Aí, então, assim, você passou nas provas, mas você não passou na entrevista. Então, muitas vezes, o que acontece? A gente chama na entrevista para ver se você tem alguma coisa a mais do que aquela nota das suas provas, certo? Você tirou, como se diria, uma nota razoável, né? Ali em cima do corte para você fazer a entrevista. Se você não passa na entrevista, não é necessariamente que você foi mal na entrevista, mas você está super bem na prova, sabe? Você tem que pensar daí no outro ano que você vai melhorar mais ainda a sua nota e você vai treinar um pouco mais, né, a sua apresentação na entrevista. Então, assim, mesmo que a gente não passe a nota, que a dica que a gente tenta dar quando as pessoas entram em contato é estuda para aumentar todas as notas. E quanto mais, melhor. O MEC funciona dessa forma. Sim. A pesquisa vai, no fim das contas, ficar da mesma forma, né? Se você passou para, né, se a gente informou, seu projeto de pesquisa vai entrar em análise, é porque você tirou uma nota boa em línguas. Aí, se você não foi chamado para entrevista, é porque seu projeto não estava bom. Aí, outra questão, daí na pesquisa, né? Você não passou da entrevista, você foi até a entrevista, mas não passou. Então, significa que teve gente que foi melhor do que você. Então, você não pode falar assim, mas meu projeto de pesquisa tá beleza. Não, se você não passou, é porque estava faltando alguma coisa. Então, daí você foca em melhorar tudo. Não é assim, você não pode pensar, porque se você não passou na entrevista, é porque você foi mal só na entrevista. Você tem que pensar que teve alguém que foi melhor em você em todos os quesitos.
né? As pessoas tentam assim falar assim, melhorar só uma coisa. Não, eles têm um ano inteiro para estudar, então tenta melhorar tudo, não só uma coisa. Quanto mais, melhor. Eu não lembro não lembro se era um vídeo seu ou um vídeo da Ana que eu estava vendo que falaram isso. Quanto mais, melhor. Eu falei assim, é isso mesmo. Quanto mais, melhor. Sim. Tem que sempre, quem não passou tem que ir pensando nisso. Quanto mais, melhor. E você está concorrendo com muita gente. Sim. E você tem que se sair melhor do que todos eles para você ter a chance de passar. Exatamente.